Com a alta do preço do café, muitas pessoas buscam alternativas mais baratas. Mas é preciso ter cuidado. Preços muito abaixo do padrão de mercado podem indicar qualidade inferior e até mesmo fraudes. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Sari, você escreveu sobre isso na sua coluna Guia do Supermercado no UOL. Isso teve muita repercussão e acabou sendo reproduzido pelos principais veículos de imprensa. Quer dizer, é um assunto que o pessoal está interessado e que muita gente não estava ligada, né? O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, só perde para a água. Então, é natural que as pessoas tenham interesse em saber o que está acontecendo nessa categoria de produtos. E olha só, diferentemente do que, por exemplo, um achocolatado, que é uma coisa que tem um monte de ingredientes que pode variar de marca para marca, café é uma coisa que só tem um ingrediente em tese, que é o café. É que nem você comprar um saco de arroz, a única coisa que tem ali dentro é o arroz. Qual é o ingrediente do arroz? Arroz. E eu sou do tempo que a discussão sobre o assunto café é que algumas marcas muito baratas tinham muitos contaminantes. Além de ter grão, tinha galhos, até mesmo pequenas pedrinhas, tudo misturado ali dentro. Ou seja, era uma discussão sobre a qualidade do produto. Mas não passava pela nossa cabeça que alguma coisa que alega ser café ou que dá a entender ao consumidor que é café fosse composto por ingredientes que simplesmente não são café. Eu confesso que fiquei surpresa quando eu fiz a pesquisa para escrever essa edição do Guia do Supermercado. Eu realmente não sabia, não sou esse tipo de consumidor que busca alternativas ao café. Hoje eu entendo que até existe um público que possa estar interessado nisso. Mas eu não sabia que existiam essas bebidas feitas de outras coisas que sequer contêm café. E não são marcas assim tão pequenas. Eu encontrei produtos que são 100% milho torrado e moído e cevada torrada e moída, que são vendidas em embalagens parecidas com as de café. Tem a xícara da bebida ilustrando a embalagem. E eu fiquei mais surpresa ainda quando eu entrei no site oficial do fabricante e encontrei na descrição do produto que a cevada torrada e moída é uma opção natural para substituir o café, fabricada apenas com grãos de cevada e, portanto, não tem cafeína, alegando que o, entre aspas, café de cevada é uma ótima alternativa para quem quer evitar a cafeína. Então, assim, não existe café de cevada. Da mesma forma que não existe arroz de aveia. Nós já gravamos um podcast sobre isso. Episódio 168, o marketing da aveia. E agora a gente vê então esse marketing do café, o café de cevada. Como se não bastasse, lá no site tem uma série de alegações inventadas, como rico em fibras, ajuda na digestão e na redução do colesterol, antioxidante, ajuda na formação dos ossos e na liberação de energia dos músculos. E assim, tem coisas tão óbvias, porque vamos pensar, né? Como é que essa bebida, esse, sei lá, chafé de cevada, vai ser rico em fibras se é uma coisa que é filtrada? Sim, é completamente absurdo. Vocês imaginem, por exemplo, um chá. Sabe? Chá vem dentro de um saquinho que a gente compra. Aquele saquinho retém dentro dele as folhas de chá. E o que você vai beber é uma infusão. As fibras é o que sobra dentro do saquinho. Então, como você vai beber uma infusão de alguma coisa? Uma infusão não tem como ser rica em fibras, né? Mas parece que o mundo das alegações nutricionais aleatórias é completamente ilimitado, pelo visto. Eu gosto bastante de ler os comentários que as pessoas escrevem lá no Guia do Supermercado,
porque é um público bem diverso que não está acostumado a ler sobre rótulos de alimentos, é gente que também não me conhece, não me acompanha no Instagram, então vem comentários e perguntas bem interessantes, e aí eu descobri que tem muita gente que consome essas bebidas de milho ou de cevada porque são pessoas de uma certa religião, um grupo religioso, que não consome café. Então, como esses grãos torrados ficam com aspecto parecido, né, e resultam numa bebida escura, as pessoas utilizam no lugar do café. E aí, claro, tem gente que, como envolve religião, já levou para um lado mais pessoal e achou que eu estava, de certa forma, acusando. E eu nem sabia disso, sabe? Não tem absolutamente nenhuma intenção de atingir de forma pessoal ninguém. A minha intenção é apenas trazer para a consciência das pessoas que, de acordo com a legislação, a designação café só pode ser usada para produtos compostos exclusivamente por grãos de café. Ou seja, é proibido chamar de café algo feito a partir de açaí, de cevada ou de qualquer outra planta. E assim, pessoal, mesmo que esteja escrito, como às vezes está, bem grande na embalagem, cevada, milho, mas a embalagem ela facilmente leva a confusão, porque deem uma olhada lá na coluna da Sari, no Guia do Supermercado, no UOL, e vocês vão ver as imagens. Tem uma xícara de café fumegante com cor de café, claramente dando a entender que é café. E mais, pessoal, esses produtos estão nas prateleiras dos supermercados em meio aos cafés. E por fim, você vai no site do produto e encontra que aquilo ali é um café de cevada. Bom, então claramente existe aí uma ideia de dar uma confundida, pelo menos, né? Algumas pessoas argumentam que isso não é novidade, porque afinal no Brasil a gente tem muitos produtos similares aos originais que têm qualidade e ingredientes inferiores. Como, por exemplo, os compostos lácteos, né, que não são leite, os óleos compostos, que tem mistura de azeite com óleos vegetais e não são tecnicamente um azeite de oliva. Só que ao contrário desses exemplos que eu dei, esses, entre aspas, cafés, não pertencem a uma categoria regulamentada. Não existe uma categoria chamada pó para preparo de bebida sabor café ou algo assim. E quando a gente não tem uma regulamentação, a gente também não sabe o que esses produtos de fato contêm. Porque, pensa, se o fabricante está inventando uma denominação que nem deveria existir, quem garante que ele não esteja inventando outras coisas que estão escritas lá no rótulo? E acho que a gente pode comentar um dos exemplos mais absurdos, cara, esse é bizarro mesmo, que é um produto que tem exatamente a mesma configuração visual da marca de café Melita. É aquela mesma caixa verde, pessoal, com uma xícara com um líquido preto escrito no meio ali, tradicional, né? É o café Melita tradicional. O produto é o Melissa, escrito tradicional, com a mesma xícara fumegante aparecendo grãozinhos de café, uma xícara com um líquido preto dentro. E o que diabos é esse Melissa, Sari? Esse é uma cópia descarada da embalagem da marca de café, né? Só troca o Melita por Melissa. E realmente o uso da palavra tradicional é uma indução ao erro, porque a pessoa que olha rápido vai olhar a xícara tradicional, Melissa vai pensar que é Melita e vai levar para casa, né? Só que quando a gente vira a embalagem e olha a lista de ingredientes, ele tem, além dos grãos de café, uma polpa de café e um aromatizante sintético com essa esquisitíssima denominação, que não é regulamentada, pó para preparo de bebida sabor café tradicional. O que seria, gente, assim, um sabor café tradicional? Sim, porque se há algo sabor café já não é tradicional, porque o tradicional é o café. E, Sari, o que diabos é uma polpa de café? Para entender do que se trata esse ingrediente estranho, eu entrei em contato com a ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café. Consegui fazer uma entrevista com eles, que foram muito solícitos e me ajudaram a entender que esse ingrediente é, na verdade, um resíduo do processo de fabricação do café. E pela característica própria desse processo, na obtenção da polpa, ela acaba sendo misturada com a casca do café,
que é considerado uma impureza pela legislação, assim como paus e outros detritos do cafeeiro, que não devem ultrapassar 1% da composição do pó de café de verdade. Então, como esse ingrediente, essa polpa, não é regulamentada, a gente não sabe a quantidade de impurezas que ela contém. Mas não deve ser pouca, porque se fosse muito pouca impureza, por que teria que ter um aroma de café acrescentado para que a coisa, pelo menos cheiro de café, tivesse? Esse exemplo é muito bizarro e eu não canso de dizer isso porque eu estou falando com vocês aqui gravando e olhando a foto comparativa do Melita e do Melissa. Já seria um absurdo se fosse simplesmente um café que está copiando a identidade visual de uma marca famosa, mas é um sei lá o que, como é que é? Pó para preparo de bebida sabor café. Nossa, é tudo tão surreal. E vocês não pensem que é só esse Melissa, tá? Tem um outro aqui chamado Oficial, que tem uma xícara de café que qualquer um diria que é uma xícara de café e está escrito tradicional, bem grande, na xícara de café e em letras pequenas, bebida sabor café. Oficial o quê, né? Uma fraude oficial? E tradicional o quê? Que tradição é essa? É uma nova tradição que foi inventada, que os nossos avós bebiam uma bebida sabor café? Porque tradição diz respeito a algo que é praticado há gerações, né? Que não é o caso dessas coisas muito doidas. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. E aí vocês podem estar perguntando assim, tá, mas quem liga? Tá bem, o café tá caro, pelo menos dá uma opção para as pessoas comprarem alguma coisa que elas consigam pagar. Eu acho que tem algumas camadas aqui. A primeira é que se a gente não impuser determinadas restrições ao oba-oba generalizado, daqui a pouco realmente a gente não vai mais estar sabendo aquilo que a gente está comendo. O único motivo que determinadas coisas ainda se preservam é porque você tem normas do que pode ser chamado café, do que pode ser chamado manteiga, por exemplo. Se não houvesse uma regra assim, você poderia estar comendo uma margarina que tivesse escrito que é manteiga. Mas não, manteiga está regulamentado. Graças a isso, você que está aqui ouvindo, se for comprar um produto escrito manteiga, você sabe que está consumindo a gordura obtida do leite. E se você for comprar uma margarina, você também vai saber que aquilo não é manteiga. Margarina é um produto regulamentado que tecnicamente existe, está aprovado, e também aquelas misturas de margarina com manteiga, que cá entre nós é um Frankenstein, mas está regulamentado e aquilo pode ser legalmente comercializado. Ao contrário dessas coisas estranhas, torradas e pretas, que não tem, às vezes, nem tem café. E uma outra camada que eu gostaria de chamar a atenção também é o seguinte: café é uma das poucas indulgências, uma das poucas coisas que a gente consome por prazer, para quem gosta, que está associado realmente com bons desfechos de saúde. Eu sei que muitos talvez já tenham ouvido alguma manchete espalhafatosa dizendo que o café pode aumentar o risco disso ou daquilo. A verdade é que quando a gente olha as meta-análises, os grandes estudos,
O consumo de café está associado com bons desfechos em termos de doença cardiovascular e outras coisas. Isso não significa necessariamente que são substâncias presentes no café que produzem esses desfechos, afinal os estudos são observacionais. Agora, isso posto, é um monte de estudos científicos que mostram que há diversos flavonoides e antioxidantes presentes na bebida café de verdade, aquela coisa que é feita com grãos de café torrado, que podem sim ter efeitos benéficos. Então, não necessariamente é só uma questão de sabor. É mais ou menos, pessoal, como o exemplo que a gente acabou de usar, da manteiga e da margarina, porque a margarina ela é produzida a partir de óleos vegetais parcialmente hidrogenados e aí ela recebe uma cor artificial e ela recebe um aroma semelhante ao aroma natural de manteiga. Então sim, ela passa a ter características que lembram um pouco a manteiga, mas a gente sabe que o tipo de gordura presente ali é completamente diferente e isso pode ter impactos na nossa saúde. Então, no fim, o que a gente está defendendo aqui é simplesmente honestidade nos rótulos. E os rótulos são muito importantes nesse sentido, né, Sari? Os rótulos são a forma mais direta de comunicação entre o fabricante e o consumidor. Eles não servem só como uma peça de propaganda. Eles também contêm essas informações obrigatórias que servem para informar as pessoas que estão comprando, para que elas possam fazer as escolhas com base nas suas necessidades. Só que, infelizmente, no meu dia a dia, eu frequentemente me deparo com coisas que até Deus duvida. E é por isso que eu acho que eu nunca vou ficar sem trabalho, viu? Porque parece que está cada vez mais difícil para o consumidor conseguir entender o que está comprando. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.